E passo a palavra para minha querida amiga e colega de magistério, doutora Renata Muti. Boa noite a todos. Acho que a gente está ficando velho também, Marquinhos, porque eu estou vendo um monte de aluno aqui. Era bom quando a gente falava no início, mas agora a gente tem essa responsabilidade, convoca os alunos, eles vêm. Eles obedecem, né? Eles obedecem. Então, queria primeiro agradecer a vocês que estão aqui, que nos motivam todo dia a estar aqui, a continuar refletindo, e agradecer o convite honroso do professor Marco Aurélio Bezerra de Mello. Não consigo chamar o professor, acho que antes de ser desembargador ele é professor, e é isso que faz dele essa pessoa tão diferenciada, uma pessoa que cria um fórum para a gente refletir, para a doutrina refletir, trazer para os tribunais o que está acontecendo e justamente poder dar embasamento para que os juízes possam ser melhores, os operadores sejam melhores, e porque realmente a atividade de magistrado é muito difícil. Eu tive já a oportunidade na minha vida de ser assessora, e enxugar gelo, e enxugar gelo com qualidade, e é muito fácil criticar de fora. Então, é uma honra ter esses fóruns aqui na Emerge, já participei de outros, e acho que esse é um espaço onde a gente consegue unir a doutrina e a prática em todos os sentidos, para os juízes, para os operadores de direito, para os promotores, e eu sempre saio daqui muito agradecida. Então, queria agradecer ao professor Marco Aurélio e dizer que é uma honra estar nessa mesa, né, com o doutor Carlos Alberto, a doutora, minha professora e eterna amiga Celina, e com a professora Flávia, professor também, desculpa, mas aí que a gente, nossa convivência é mais na área da advocacia. Ele não tive a oportunidade de ele ser meu professor, mas acho que quando eu me formei, ele já dava aula de sucessões. Sim. Lá na PUC. Eu fui examinado, me permita só acrescentar, eu ingressei na PUC na época em que a professora Celina era diretora do departamento, então eu me considero muito ligado à professora Celina, e hoje, me permita só acrescentar, descobri mais um vínculo muito importante, talvez o mais importante de todos os vínculos, porque eu descobri que a professora Celina também, como eu, torce pelo Botafogo. E todo botafoguense é gente boa. Sem dúvida. Bom, enfim, agora enfrentando aqui o tema, porque eu não tenho esse respeito e esse conhecimento da professora Celina, então eu tenho que realmente cumprir o recado, né? E vim falar aqui, para que eu vim aqui, né? Por conta do meu convite. Bom, realmente o direito de família e a responsabilidade civil são os meus temas preferidos. A minha dissertação de mestrado foi em responsabilidade civil, a minha tese de doutorado em direito de família. Então, falar de responsabilidade civil nas relações familiares, para mim, é sempre um grande prazer, e é um tema que eu não paro de estudar. Queria também aqui fazer um agradecimento, uma homenagem à professora Chiara de Tefé, que está aqui, que é do IBMEC, lá no fundinho, e justamente trazendo os alunos para um tema que é a especialidade dela, que é um tema de a questão da privacidade na internet, entre outros assuntos. Esse aqui é só o que tange a minha palestra nesse momento. Também agradecer a presença da presidente da Comissão de Práticas Colaborativas da OAB, professora Lívia Caetano. A gente vai aqui falar de outras formas de resolução de conflitos também, então é um prestígio. E todos que estão aqui, minha coordenadora Fernanda Paslem, minha amiga de mestrado e doutorado, mesmos anos, de sofrimento e prazer, né?
pela felicidade, para a felicidade de todos nós, nossa coordenadora agora no IBMEC. Né? Nunca tivemos tão felizes. Bom, então, indo ao assunto, eu acho que esse fórum também é para trazer algumas reflexões, e eu queria começar falando de 4 novas tendências que eu acho importantes no direito de família, antes de falar um pouquinho da responsabilidade civil. A primeira delas eu conhecia, primeiramente, através da professora Celina, que é o tema da família, da democratização da família, esse tema da família democrática e da democracia nos pequenos grupos. Tem um texto da professora Celina no Brasil, ele surgiu nos Estados Unidos com um sociólogo americano chamado Anthony Giddens, e é realmente ali que a gente começa a entender o que é a democracia dentro dos pequenos grupos e por que ela é tão importante. A segunda grande tendência, eu queria falar do nosso querido professor, e esse também da professora Celina Stefano Rodotà, que faleceu há 2 ou 3 anos atrás, e ele traz um marco muito importante para o direito, que são os espaços de não regulamentação. E isso tem muito a ver com o nosso tema, porque a gente vai falar de deveres conjugais que são informados pelo princípio da liberdade, onde justamente a intervenção do Estado não deve ser uma ingerência, e outros espaços, outros deveres, como, por exemplo, guarda, sustento de filhos, respeito e consideração mútuos, que são, na verdade, informados pelo princípio da solidariedade. E o professor Stefano Rodotà é sempre um defensor da privacidade, né? Foi a autoridade garantidora da comunidade europeia, da privacidade na comunidade europeia. E o último livro que ele trouxe ao Brasil, que ele escreveu antes de falecer, para minha felicidade, foi um livro de direito de família. Eu nunca pensei que ele fosse escrever direito de família. Eu fui buscar ele perguntou sobre o que é a sua tese. Eu falei, professor, no dia que a gente foi buscar ele, para a última palestra que ele veio para ele, eu falei sobre direito de família. Eu acho que não é uma área. Eu falei, então você vai ter uma surpresa. E ele teve o maior prazer de me mandar o livro ainda em PDF, quando eu estava escrevendo a minha tese. O livro se chama Diritto d'Amore. Então, realmente é um marco, e ele fala desses espaços de não intervenção do Estado dentro da seara familiar, e esse é mais um motivo porque os deveres informados pela liberdade entre cônjuges, fidelidade e coabitação não devem, em regra, gerar um dano moral, porque a gente está num espaço de privacidade. Obviamente, o que vai gerar o dano moral, como a professora Celina falou, é o ato ilícito propriamente dito, né? O ato ilícito genérico e o ato ilícito baseado no 187, no 186 do Código Civil. E nesse caso, obviamente, havendo violência entre cônjuges, havendo cárcere privado e havendo os danos que a gente vai perceber decorrentes das redes sociais, nasce ali, com certeza, um dever de reparação, que eu queria discutir até que ponto essa reparação tem sido eficiente, não que ela não deva existir, mas não tão somente ela. Um quarto marco teórico importante, e eu estou aproveitando aqui para a gente falar um pouco de doutrina também, é um livro que agora está chegando no Brasil muito em voga, ele se chama Nudge. Um dos autores dele, o Richard Thaler, ganhou o prêmio Nobel de Economia no passado. Nudge significa cutucada, empurrãozinho. E, na verdade, o que esse livro fala é que, no direito e na não intervenção do Estado, o direito deveria criar regras padrão, onde quem não quisesse decidir poderia adotar essas regras padrão. Mas quem não quisesse poderia ter um opt-out. Então, essas regras seriam o que é pensado pelo legislador como melhor para todos. Mas que as partes, entendendo num assunto dispositivo ou no âmbito da sua esfera íntima, de que melhor para elas seria não aderir a essa regra padrão, elas poderiam optar de forma diversa. É o caso, por exemplo, de uma regra que a gente tem no Brasil patrimonial, e eu estou falando isso porque eu acho que o importante é que ele leva isso para o campo existencial, que é o regime de bens. A lei está ali, se você não quiser pensar, o regime mais justo é a comunhão parcial. Mas se para você e para o seu companheiro, companheira, em si, para a sua família, né, outra regra fizer mais sentido, né, você pode ter um opt-out de escolher outro regime. E, principalmente, eu falo isso nas relações existenciais, como, por exemplo, no dever de fidelidade e no dever de coabitação. Como o Estado
vai impor que eu seja fiel se eu e meu marido combinamos uma relação aberta? Como eu e o Estado vai poder dizer que eu estou descumprindo o dever conjugal porque nós decidimos morar em casas separadas? Então, ainda hoje, essas regras que depois da emenda 66 perderam até o caráter de sanção, não há nenhuma sanção prevista na legislação, elas viraram regras morais. Você pode dizer que a monogamia do Brasil é um princípio que eu tenho minhas dúvidas se é um princípio jurídico ou um princípio moral. Não, jamais vou negar que o Brasil é monogâmico, mas isso, como é que o Estado vai saber se eu e meu marido resolvemos ter uma relação poligâmica ou não? Ou o que o Estado tem a ver com isso? Né? Então, mais um motivo para embasar a não indenização em regra entre cônjuges por infidelidade e por débito conjugal, ou por ausência de coabitação, ou por não viver em domicílio. Em regra, realmente, a jurisprudência, a corrente é dividida e a jurisprudência tem caminhado no sentido da melhor corrente com muita firmeza, dizendo que a mera infidelidade não gera o dever de indenizar. Um último marco que eu queria falar para vocês, e aí é um marco mais processual, né, aqui em homenagem ao querido professor. Eu acho que é desde 2010 uma política pública brasileira de um tribunal multiportas e da adoção dos métodos adequados de solução de conflitos. Ou seja, quando a gente fala hoje que nem tudo deve ser decidido pelo juiz, não é nem um pouco desprestigiando o juiz, mas porque hoje a gente precisa ter outros métodos de solução de conflitos que, num caso concreto, vai ser mais adequado. E aqui eu queria ressaltar a mediação, que já é conhecida de todos vocês, muito querida pelo CPC de 2015, e as práticas colaborativas, que é um método multidisciplinar, né, e não adversarial de solução de conflitos. É muito importante hoje, eu estou falando agora como advogada, que o advogado saiba oferecer a melhor solução para o seu cliente. Que o cliente chegue querendo entrar com a ação e ele mostre que não é, eu vou te dar o acesso à justiça de outra forma. Existem muitas formas mais eficientes até e mais adequadas para o seu caso do que você propor uma ação ou criar uma lide. Principalmente nas relações continuadas, porque tanto as relações familiares quanto as relações da qual a Celina tratou do bullying e escolar, elas são relações que, por mais que eu resolva o processo, eu vou resolver a lide, mas eu não vou pôr fim ao conflito. Então, essa solução é uma solução insuficiente, porque eu vou ter que continuar a viver com os meus filhos, com o meu marido, a criança vai continuar naquela escola, a não ser que a gente adote uma solução radical. Agora a criança praticou isso, expulso. Agora o filho fez alguma coisa errada, pune. E aí a gente vai partir para a linha da punição e não para a linha da educação. Né? Então, esses seriam os 4 marcos teóricos que eu queria, e as 4 tendências que eu acho que são muito importantes para o direito na atualidade, de família e da responsabilidade civil. Eu escolhi, dentro dessa separação de relações conjugais e parentais, enfrentar rapidamente aqui 2 temas. Um é a exposição da infidelidade no meio virtual, que reavivou essa discussão da infidelidade ser ou não, né, um dano indenizável, e aí ela reavivou isso por um outro motivo, porque essa infidelidade passou a ser exposta e requereu que os tribunais começassem a repensar sobre, na verdade, se haveria ali, se isso seria um dano decorrente de descumprimento dos deveres conjugais ou não. E nas relações parentais, eu queria falar da responsabilidade dos pais, do monitoramento dos filhos nas redes sociais e o cyberbullying. Eu acho que esse é um assunto muito sério. O Brasil é o 2º país que tem o maior índice de cyberbullying do mundo, ele só perde para a China. Tem várias pessoas do direito civil estudando o bullying e o cyberbullying. E, na verdade, eu estou colocando isso como decorrente, assim como... talvez não decorrente, mas tudo começa em casa, mas como relacionado às relações familiares, porque tem se estudado muito o bullying escolar, mas não a responsabilização dos pais em relação a esse processo. E é um problema muito grande quando a gente vai falar de danos virtuais ou dano nas redes sociais, porque a gente tem 3 dificuldades que são muito agravantes. Primeiro, a primeira dificuldade que muitas vezes a gente não consegue transpor, que é o anonimato do autor do dano.
né? Esse autor, muitas vezes, é difícil de você encontrar, porque ele vai ser usado do artifício da rede social, do seu anonimato, de um perfil falso. Então, a gente tem um primeiro obstáculo. O segundo obstáculo é que esse dano ele é permanente, ele é indelével. Não adianta você apagar, o provedor resolver retirar o conteúdo, porque isso já disseminou por terceiros. Então, essas pessoas estão na posse desse conteúdo vexatório e íntimo das outras pessoas, por mais que o provedor já tenha retirado. E em casos de nudez, em casos de fotos íntimas, em casos desse tipo de imagem, é bom lembrar que o Marco Civil, embora tenha exigido agora a notificação judicial, para esses casos continua valendo a notificação extrajudicial, pela gravidade justamente do dano, entre outros, mas principalmente nos casos de nudez e exposição íntima nas redes virtuais. Então, esse dano ainda por cima é indelével e permanente. E a terceira terceiro grande desafio que a gente tem que tentar transpor é que esse dano não tem mais fronteiras espaciais. Então acontece um dano hoje, não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de casa, não adianta mudar de país, não adianta mudar de escola, né? A gente tem um dano que ultrapassa todas essas fronteiras. Então não adianta simplesmente, não que não caiba, é lógico que cabe uma reparação e a gente vai tratar dessas hipóteses, mas o mundo inteiro tem parado para pensar que não é suficiente só a gente usar o Instituto da Responsabilidade Civil. Obviamente a pessoa vai ter uma remuneração pecuniária e falo de um quarto desafio que é pouco falado, que hoje está muito em voga, que é a reparação in natura. Então não é possível a reparação pecuniária, mas é a reparação in natura, mas nesse caso a reparação in natura não funciona, porque a pessoa que teve as suas fotos, o seu nome divulgado e propagado, a coisa que ela mais quer é que ela fique no anonimato. Então não adianta você condenar a pessoa a pedir um pedido de desculpas virtual, porque você está reavivando o dano que ela viveu. Então, há um pedido de desculpas na página do jornal ou do mesmo site em que ela foi ofendida. Essa reparação in natura não vai funcionar para o dano virtual, porque a coisa que eu mais quero é que ninguém nunca mais fale no meu nome, nunca mais lembre da minha foto. Então não adianta a pessoa vir me pedir desculpa virtualmente também, ou em qualquer lugar que seja. Então a reparação in natura é complicada também. Então, os limites da responsabilidade civil para resolver esse problema são realmente desafiadores. Nas relações conjugais, então, para não me delongar muito, o maior problema é a divulgação do conteúdo da traição, né? E aqui tem dois problemas rápidos. O primeiro problema e na verdade o primeiro elogio, a jurisprudência tem sido muito cautelosa ao conceder indenização por esses danos. Eu trouxe 3 decisões recentíssimas, por exemplo. Uma, a própria amante que virou namorada, depois de virar namorada, divulgou as fotos na página do Facebook dela agora com o novo namorado, que era amante, mas agora, que é o novo namorado. Então a ex-mulher entrou com uma ação de indenização dizendo que estava sofrendo um caráter vexatório. A decisão, muito bem fundamentada no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, entendeu que não era o caso. Ela estava na página dela, ela não queria ofender ninguém, ele já estava separado e ela tem todo o direito. Sinto muito, mas ele é meu namorado e já era público e notório. Então, não coube indenização nesse caso. Num segundo momento, num outro caso, julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o que a amante fez? Ela divulgou num grupo de WhatsApp de amigos em comum as fotos dela com o marido da outra. E obviamente que nesse caso entendeu o Tribunal de Justiça do Rio, né, o caráter vexatório e a integridade psicofísica dela atingida. Divulgou para todo mundo sobre a família. Mas quem faz isso com o WhatsApp merece pagar, né? Sem dúvida alguma. Então, realmente, o tribunal foi muito coerente. Uma terceira hipótese foi muito interessante, que a gente não imagina. O Marco Aurélio, o desembargador do Marco Aurélio. Que meu marido está aqui. O desembargador Marco Aurélio
com a sua amante. Desculpa, Olha, professora Tá sobrando você. Tô brincando. A professora Flávia. Não, Ana casada, eu posso dar um exemplo com ela. A professora Flávia. E o namorado? E o seu amante, na verdade, resolveram filmar cenas íntimas. E a Flávia tem um noivo, um companheiro. Então, ela consentiu a filmagem com o parceiro dela. Também a gente não sabe se a relação era aberta, fechada, enfim. Mas, nesse momento, o parceiro, então, feliz, resolveu divulgar as imagens para um grupo de amigos. E o argumento dele, em primeiro grau, que o Tribunal de São Paulo acatou, foi que ela tinha consentido a filmagem. Bom, ela consentiu a filmagem com ele, né? Porém, graças a Deus, a segunda instância... Você pensa mediome, né? Pensamento de homem. Exatamente. Se consentiu, está consentido. Então, o Tribunal de Justiça reformou a sentença, obviamente, para dizer que o consentimento dela da filmagem não importava no direito de divulgação da imagem dela, obviamente, para terceiros, inclusive para a família, para os filhos, isso chegou a todos, né? Num estado que abalou profundamente a integridade psicofísica, ela inclusive teve uma depressão profunda, provas dos autos, as consequências. Então vejam bem que todos esses casos não decorrem da infidelidade. Todos esses casos, a indenização decorre da publicação e da exposição da infidelidade para a sociedade, para a família, para os filhos, né? E continuou a jurisprudência seguindo, a meu ver, a melhor parte da doutrina, que entende que o descumprimento de deveres que são informados pela liberdade, como a fidelidade e a coabitação, geram a separação, a sanção já está ali, o divórcio. Agora não uma indenização por dano moral. A gente está falando de um relacionamento equânime, onde há paridade entre as pessoas e que há uma sanção prevista no próprio direito de família, que é a separação e o divórcio, por uma mera infidelidade. Indo para o assunto mais difícil, então, e talvez mais complicado e mais sério no mundo hoje, seria a questão do cyberbullying. O Brasil, tão preocupado com o assunto, editou 2 leis sobre bullying e cyberbullying. A primeira, definindo o que é bullying e o que é cyberbullying. Então, cyberbullying, segundo a lei de 2015, é uma intimidação sistemática na rede mundial de computadores, quando se usarem os instrumentos que lhes são próprios para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais, com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial. Junto com o cyberbullying, temos um outro dano chamado cyberostracismo. Não sei se vocês já ouviram, o professor Anderson Schreiber adora falar desse, e com muita pertinência, dessa peculiaridade do cyberbullying, que é a exclusão hoje dos grupos de WhatsApp. Então a criança ali tem a turma toda, o grupo de WhatsApp, e ela é a excluída. Agora você também exclui do grupo da família. Outro dia minha cliente falou pra mim, olha só, se você não se comportar, eu vou te excluir do grupo da família. Então, o nome disso se chama cyberostracismo. Colocar a pessoa em eterno ostracismo, sanção e exclui do grupo. Então isso também é uma espécie de descobrimento da solidariedade. Exatamente, porque o princípio informado não é o da liberdade, é o da solidariedade social e familiar. Seja no grupo da família, seja no grupo da escola, que é a solidariedade social. E ainda a gente tem o bulicídio, né? Por exemplo, a Coreia do Sul, que é o suicídio por causa do cyberbullying, né? E do bullying. E o que na Coreia do Sul é a maior causa de morte entre os adolescentes, né? A Coreia do Sul é um país complicado, convenhamos, mas isso é um dado que fez com que a Coreia do Sul fizesse uma política pública para justamente combater o bulicídio. Eles não estavam nem mais preocupados com o bullying. Nessa altura do campeonato era que as pessoas não se matassem, que os adolescentes se mantessem vivos, se mantivessem, vivos. Nesse caso, então, a jurisprudência e a legislação vem prevendo, obviamente, artigos que já são muito conhecidos de todos nós, que é o 932, que é a responsabilidade dos pais, né, pelos filhos menores, e a própria responsabilidade do incapaz subsidiária quando os pais não podem arcar. E ainda por cima, o artigo 1422 do CDC prevê
a responsabilidade das instituições de ensino público e privadas, né, como prestadores de serviços públicos. E o que a doutrina mais nova vem pensando é que justamente nesses danos espaciais, como é o cyberbullying, fica muito difícil você dizer quem é o responsável pela educação, porque muitas vezes a foto que é divulgada de noite foi tirada no colégio. E muitas vezes a foto que ele tirou na festinha do amigo, ela foi divulgada na rede mundial de computadores, na internet, ou seja lá em qual grupo, durante o horário escolar. Então, qual seria esse espaço para eu dizer, o colégio não tem responsabilidade nenhuma, porque ele divulgou a foto à noite. A foto foi tirada da menina de calcinha no colégio, mas ele divulgou à noite em casa. Como é que o colégio vai responder? Né? Ou então, a culpa é dos pais, porque na verdade ele divulgou em casa e não no colégio. A culpa é do colégio porque ele divulgou no horário do colégio e tirou a foto dentro do colégio. E a melhor doutrina, a meu ver, vem entendendo que caberia sim, porque o dever não é o dever dos pais, não é simplesmente de criação, e o dever do colégio é o dever de educação, e que essa educação, ela é uma parceria entre pais e escolas. Então, que a gente poderia falar que os dois contribuíram, de alguma forma, seja por omissão, seja por ação, pela realização do dano nesse espaço que não tem mais limites. Só para dizer para vocês, não à toa, e não estou dizendo que eu concordo, a França, em julho de 2018, aprovou uma lei que já está em vigor desde setembro de 2018, proibindo o uso de celulares e aparelhos conectados à internet nas escolas públicas francesas. Essa é uma questão muito controvertida, se a proibição e não a educação seriam de fato o melhor caminho. Países europeus criticaram, outros países mais radicais e professores falaram certíssimo, e acabou que o que foi... Eu estou pensando em botar uma cestinha, igual tem café, que agora tem o aqui do que já me conta, tem café que você vai lá, não controla nada, você passa seu cartão, toma o seu café, esqueci o nome do café, curto café. Então agora eu vou botar uma cestinha na porta da minha sala, quem quiser deixa o celular. E não leve o celular para dentro de sala de aula, somos maiores, né? Não, ninguém vai querer, você vai querer. E eu já tive uma turma de filho 2 que 90% botou. Aí adotaram, professora, vamos proibir. Aí eles mesmos falaram, melhor que era proibir, porque ainda tem uma meia dúzia aqui que fica atrapalhando a aula. Eu falei, então, olha, democracia, quantos votam para não usar o celular? Ganharam e não utilizaram o celular em sala de aula. Contei isso até para a Fernanda no período que aconteceu isso. Ainda não testei esse período, a gente só teve uma semana de aula, vamos testar. Bom, então, na verdade, o caminho tem sido a gente pensar que é perfeitamente admissível responsabilizar solidariamente os pais e a escola, uma vez que no cyberbullying a educação é uma responsabilidade de ambos. Seria muito difícil quando esse dano ocorre extravasando as paredes da escola. Mas que num adolescente, a divulgação que importa é para os amigos da escola, por causa do grupo da escola, você não responsabilizar. Mas isso mesmo, só isso, na verdade, não tem sido suficiente. E os países vêm pensando justamente na utilização dos métodos, outros métodos adequados de solução de conflito, não que entrar com uma ação não seja pertinente, pode ser, porque a pessoa pode se sentir de alguma forma acolhida, né, pela reparação, mas ela vai pôr fim à lide e não vai pôr fim ao conflito. E essa criança vai continuar estudando, a princípio, nessa escola, até porque hoje em dia não dá mais para você limitar, não vai à escola e não vê mais ninguém, vai ver todo mundo no Facebook. Então é muito difícil. Vai ver todo mundo no Instagram, quer dizer, que eu já estou desatualizada. Mas vai continuar vendo todo mundo. Então, a gente teria que pensar em outros métodos. E eu queria trazer aqui 2 casos de sucesso na Finlândia e na Coreia do Sul, onde foi, na verdade, introduzido. Não se, obviamente, negou quando as pessoas necessitassem de reparação, de que ela fosse realmente avaliada e deferida, mas a instauração de uma política pública que no Brasil, em 2018, foi prevista na Lei de Prevenção ao Bullying e ao Cyberbullying, que é as escolas passarem a adotar políticas públicas de educação das crianças no meio virtual.
né? E essas políticas públicas são chamadas de círculos restaurativos. Não sei se vocês conhecem o que é um círculo restaurativo, mas num círculo restaurativo, todos aqueles que estão envolvidos, não só aqueles que estão envolvidos, a vítima e o ofensor, mas também a própria comunidade, porque no caso do cyberbullying, uma das preocupações maiores é que os pais, porque a gente tem duas vítimas, duas crianças, um agressor e uma criança que sofreu bullying, que certamente essa criança, que normalmente os estudos dizem que é agressiva, muitas vezes a criança é vítima em casa, ela é agressiva no colégio, que é o único lugar onde ela tem espaço para colocar a sua agressividade para fora, porque em casa ela é uma vítima, muitas vezes ela põe em casa e bate no colégio. Isso é muito normal e isso tem acontecido como uma ferramenta até de vingança, né? Tem um artigo muito interessante da professora que está aqui sobre a pornografia de vingança, que é justamente a propagação dessas fotos para denegrir, principalmente entre adolescentes e mulheres, a imagem das pessoas. Das meninas. Das meninas. Verdade, porque dos meninos não seria. Né? Não seria pornografia. Nem sei. Difamação. Pois seria. Ainda na nossa cultura seria. Ele é o. Uma glorificação. Glorificação, sim. E dentro desse círculo é convidado que os pais, os professores e a plateia, porque é muito importante que essa política de educação nesses países, eles não envolvem só os pais do agressor e os pais da vítima. Eles começam a formar pessoas dentro das turmas para que essas pessoas possam ser agentes para evitar o bullying e o cyberbullying dentro daquelas comunidades. Além disso, incluem inspetores, professores, enfim, incluem a comunidade e desse círculo é preciso sair uma solução. O próprio agressor pode propor uma solução para reparar. E ali, dentro de um círculo fechado, onde há privacidade, a gente está dentro do meio onde aconteceu aquilo, isso tem surtido efeitos. Na Finlândia, é uma pesquisa que mais de 70% dos casos de cyberbullying após a instalação desses círculos restaurativos houve uma diminuição. E na Coreia do Sul houve um índice de diminuição não do bullying, mas do bulicídio, porque de alguma forma você estava reintegrando essa criança de novo na sociedade, porque a tendência é ela nunca mais querer pisar na escola. E como é que você vai fazer, ainda mais em países em que você não escola, a escola é pública, os Estados Unidos, a escola é do bairro de onde você mora, né? Se você não quiser uma escola particular, você escolhe aquele bairro, porque ali a escola pública é melhor. Aí a sua criança sofre bullying, tem que tirar a criança de escola, muda a família inteira de bairro. Então talvez a solução seja prevenir e não reparar. É um dos casos em que a gente tem que realmente parar para pensar na prevenção. Elogiando aqui uma política pública recente do CNJ, e dentro dessa linha, o CNJ criou uma cartilha para a resolução de conflitos, na qual ele fala, de um lado, das práticas usuais que nós todos cometemos todos os dias, e do outro lado, as práticas que são mais eficientes. Então, numa situação de conflito, seja familiar, seja escolar, ele fala que qual é a prática usual que a gente faz? Reprimir o comportamento. E qual é a prática que a gente deveria fazer eficiente? Perguntar, investigar qual é o motivo daquele comportamento. A primeira outra política, a gente analisa os fatos, quando a gente deveria analisar as necessidades e não os fatos por si só, porque por trás daquela ação, com certeza tem outros interesses e necessidades não atendidas. A gente sempre julga, em vez de resolver. A gente sempre responsabiliza, ao invés de formar o sujeito para que ele se auto-implique. Eu falo uma coisa que as pessoas, toda vez que eu falo isso, e eu falo porque eu lido com violência doméstica muito frequentemente, em classes sociais altas no meu escritório, mas uma coisa que eu falo sempre para as clientes é que, obviamente, que elas tinham que a Maria da Penha foi especial, foi necessária, mas elas têm que perguntar por que ela está 10 anos com uma pessoa que trabalha no mercado financeiro apanhando dentro de casa. Se ela não se auto-implicar e ela se perguntar e se tratar, é um dano muito sério. Mas estão aí os feminicídios para explicar por quê. Sim. Tem uma palestra do TED que eu quero recomendar a todos. E justamente a moça responde, por que a vítima não vai embora? Então ela mora. Ela é uma PhD. Se lembra dela? Lembro perfeitamente. Ela PhD, tinha um super emprego numa super empresa e falou, eu não fui embora, porque eu tinha medo de morrer.
mas ela fez algo que foi muito importante, que foi o que ele está dizendo, comportamento proativo, é que de alguma coisa ela falou, eu vou tornar isso público. Poucas pessoas têm essa coragem. Foi a forma dela se defender. Então, assim, alguma proatividade, mesmo na vítima, a gente tem que despertar para que ela saia dessa posição e consiga fazer algo, consiga reagir. Então, é nesse sentido de não só responsabilizar, mas fazer com que ela ganhe força para ser uma pessoa proativa e se auto-implique para poder também mudar a sua própria vida. Porque uma das dificuldades da mulher é que ela tem os filhos. Então, ela não pode deixar os filhos. Né? Como levar os filhos? Sim. Então, realmente é muito complicado. Acho que precisa da gente, todos nós, realmente pensar. E eu estava vendo hoje os dados dizendo que as que mais sofrem são as da classe média. Não é nem A, B, nem D, é C. Fiquei impressionada com isso. Porque elas estão naquele limbo onde sair vai ser muito difícil financeiramente, porque elas já têm um certo padrão. As que estão muito baixas, elas já não têm nada, porque as que estão muito altas, ele falou, eu tenho como resolver. As que estão no meio termo, é muito difícil. Não, porque a gente normalmente fala todas as classes, acontece em todas as classes e tal. E eu estava vendo que o maior sofrimento é da classe C. Que é a classe média ali, média, né? Mas os números são absolutamente absurdos. E a gente tem que pensar que cada mulher que está nessa situação, a família inteira está nessa situação. Então a família inteira está sofrendo, praticando a violência. E as crianças, e assim, e é por isso que eu queria assim, terminar voltando não para a mulher, mas para as crianças. E acho que esse caminho da gente procurar soluções que não deixam de ser um acesso à justiça, mas dar todo o instrumental necessário para que esse conflito de fato se resolva e não a lide processual se resolva, para que essa pessoa possa ter uma equipe multidisciplinar, para que a gente possa, aqui no tribunal, a gente tem o Sejusc, que está fazendo um trabalho com muito esforço, né, tentando aí se inspirar, desembargador César Cury, se inspirar para que as pessoas se sintam acolhidas, elas têm acesso à justiça, mas às vezes a melhor coisa não é ela processar mesmo, a melhor coisa é ela tratar daquele conflito, porque ela vai ter que lidar com aquilo. A lide não vai, o processo não vai acabar com aquele problema, ele vai acabar simplesmente com a lide. Então eu acho que todo esse novo pensamento, né, e essas novas tendências, elas estão, no fundo, resgatando, de fato, a finalidade e o sentido do direito, que a gente já esqueceu, talvez, às vezes, nós advogados, não eu como professora, até agora eu vou fazer um parênteses com o TED, porque meus alunos, eu até falei isso no primeiro dia de diálogo, tem que ver o TED, que são, na verdade, sobre os learners, né? Que são você viver entre a aprendizagem, você botarem a tendência entre aprendizagem e performance. Por que as pessoas que não estão constantemente aprendendo, elas estagnam? Porque elas ficam só na zona da performance. Então, para você conseguir evoluir, você tem que pensar. Você tem que voltar para a zona de aprendizagem o tempo todo. E eu acho que é isso aqui que esse fórum faz. É justamente trazer de volta a gente para a zona de aprendizagem e reflexão. Senão a gente entra... é anti-envelhecimento também. Então eu queria só terminar dizendo que acho que a gente precisa resgatar essa busca da pacificação social, de uma construção da paz, e acabar com uma frase que eu acho que é muito cara, foi uma frase que eu usei na minha dissertação de mestrado e que eu emprestei para a professora Celina eu não falei hoje. Em alguns momentos, que é uma frase que fala da infância e diz que uma das armadilhas da infância é que não é preciso se entender para se sentir. Quando a razão é capaz de entender o ocorrido, as feridas do coração já são profundas demais. Então, acho que essa é uma frase que a gente tem que pensar quando a gente lida com o futuro. Carlos Luiz Zafrón, ele é um autor espanhol que escreveu um livro chamado Sombras do Vento. E muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui.